Bem, então de novo. Isso aconteceu há apenas alguns dias no metrô do Japão. Lá em Tóquio, relataram uma substância estranha que teria causado reações, pelo menos em nível local. Mas desta vez acontece de novo, desta vez novamente em Tóquio. Relatam uma situação totalmente atípica, afirmam, em que um grupo de pessoas teria sido afetado por uma substância desconhecida e que obviamente acendeu os alertas, porque agora já começaram a surgir informações. Há pouco subimos um primeiro vídeo curto do que estava acontecendo, mas vamos aos detalhes, porque há coisas que foram mudando e é uma informação que está em desenvolvimento. À comunidade, a todas as pessoas que nos acompanham, que nos fazem companhia aqui, quero agradecer muito que deem like, que compartilhem e, bom, se puderem e quiserem. Quando se inscreverem, verifiquem bem se o sininho está ativado para todos os vídeos, para que recebam todas as notificações, porque aqui todos os dias subimos e atualizamos ao vivo o que acontece no mundo a todo momento. Com uma jaqueta preta e calças brancas, ele teria lançado uma substância dentro de um shopping de luxo em Tóquio, provocando uma emergência imediata. O incidente ocorreu no distrito de Ginza, um dos pontos mais turísticos e movimentados do Japão. Pelo menos 20 pessoas foram afetadas, segundo as autoridades, após ser relatado um forte cheiro na área dos caixas eletrônicos. As testemunhas descreveram sintomas como irritação, sensação de dormência após inalar a substância e também dor na garganta. As equipes de emergência estão chegando com trajes especiais de proteção química, indicando o risco potencial. Desse produto químico tóxico, segundo o que foi relatado, várias vítimas foram evacuadas em macas, enquanto outras estão sendo examinadas em unidades especiais fora do prédio. Apesar da situação caótica no shopping, ele não foi completamente fechado, o que também gerou preocupação por possíveis riscos adicionais. A polícia japonesa está investigando a origem da substância e o motivo do agressor, que até agora não foi plenamente explicado. O que se observou, na verdade, foram essas movimentações em que colocam uma espécie de cartazes ou paredes de plástico que são imediatamente colocadas para que as pessoas não possam ver o interior. Aí está o momento em que estão retirando a substância de uma das paredes, aparentemente para investigá-la. Aí estão. Aparentemente foi isso. Entre o que foi relatado no Japão. Pois insiste que é um caso extremamente raro. É preciso lembrar que lá eles têm um nível muito baixo de criminalidade mesmo. É um país onde quase não acontecem esse tipo de situações. Esse evento está gerando, então, temores de que esteja acontecendo, não sei, algum tipo de movimento, uma coisa assim, algum tipo de ataque, ou seja, talvez já seja algo mais organizado. É o segundo que acontece nesta semana. Também não há muitas informações sobre o outro. Só se sabe que evacuaram uma área do metrô devido a uma substância encontrada na região. Mas enfim, é algo que vamos atualizando conforme for acontecendo ou conforme forem chegando mais informações. No começo disseram que era uma pessoa hospitalizada, depois que eram 20, depois confirmaram que sim. Eram 20, mas que as pessoas estavam bem. Agora dizem que não, que realmente são 20, que sim, há 20 pessoas hospitalizadas para observar os sintomas. Se houver algum problema, eles vão comentar. Mas por enquanto está confirmado que 20 pessoas foram atendidas no hospital, ou seja, já com necessidade de ir ao hospital. Os demais foram atendidos em outras unidades especiais mais simples, por assim dizer. Nas imagens, via-se uma pessoa de acordo com as câmeras de segurança, aparentemente usando uma máscara e uma jaqueta preta, e com uma espécie de tubo, talvez um tipo de spray, que estava borrifando nas pessoas. Imediatamente as pessoas reagiam. Não foi confirmado que seja gás de pimenta, porque, para começar bem, seria muito fácil de identificar, e as autoridades não conseguiram confirmar. Não conseguiram confirmar do que se trata a substância. Outro assunto que também chama atenção é o que está sendo relatado agora mesmo pela inteligência dos Estados Unidos. Vamos a isso.
Vejam o que está acontecendo em relação ao líder supremo iraniano, que praticamente tem estado desaparecido, não é? Desde que a guerra começou, não é? Porque o líder supremo, na verdade, nem era ele, era o pai dele, não é? Khamenei, né? E agora Mokhtaba, não é? Ali Khamenei e agora Mojtaba Khamenei. Pois tem. Pois desde que começou, desde que ele está operando, que não apareceu, não se sabe dele, né? Não há uma confirmação de que realmente exista, né? De que esteja vivo, mas dizem que ele é o líder supremo, né? O que está acontecendo e o que a inteligência diz neste momento? Porque há vários assuntos que me parecem chave para entender o que está acontecendo. Primeiro, segundo a inteligência, de acordo com o relatório da inteligência, Mojtaba Khamenei estaria escondido em algum lugar, secreto, completamente isolado, tão isolado que, bom, poucas pessoas realmente sabem ou saberiam onde ele está. Confirmou que sua comunicação é extremamente limitada. Mas muito poucas pessoas estariam se conectando com esse indivíduo. A situação também provocou atrasos críticos nas negociações, porque chegar até ele é muito complicado. Autoridades dos Estados Unidos afirmam dificuldades de comunicação com o líder supremo até dentro do próprio governo. O contexto é altamente sensível, já que Mojtaba ficou ferido nos ataques recentes durante a operação no primeiro dia das operações militares dos Estados Unidos no Irã. É importante lembrar que nesse mesmo dia seu pai faleceu e nessa mesma explosão ele estava por perto, aparentemente do lado de fora, e também foi bastante atingido pelo ataque. A inteligência dos Estados Unidos e de Israel infiltrou-se o bastante para eliminar vários altos comandantes iranianos no conflito, deixando-o muito preocupado em ser o próximo. Apesar de tudo isso soar caótico, o líder supremo, segundo dizem, já teria aprovado alguns pontos principais do acordo com os Estados Unidos. Esse também é um tema bastante importante, porque o acordo ele trata de uma série de cobranças ambientais. Agora eles chamam assim, já não é mais pedágio, dizem que é uma cobrança ambiental. O que os iranianos farão com todos os navios que passarem ali? O que é relatado nessa análise, nesse relatório de inteligência já público, é que existe uma paranoia. O próprio Mokhtaba está em estado de paranoia neste momento. Eles declaram que basicamente é não sair, é não aparecer. A informação, mesmo quando chega a aparecer, vem fragmentada, como se passasse por vários filtros, para poder chegar a uma negociação ou a uma mensagem, vamos dizer, validada. Diz que a paranoia interna levou o sistema de comunicação a ser fragmentado, lento e pouco confiável, gerando incerteza constantemente nas tomadas de decisões claras, ou seja, confusão. Os outros assuntos também importantes sobre o que acontece no mundo. E vejam, voltando ou seguindo, continuando com o que está acontecendo. No Irã, a postura dos iranianos se endureceu, eles travaram o acordo, pelo menos por enquanto. O Irã afirma que há sim avanços nas negociações. Mas, por enquanto, também há pontos em que não há consenso. Eles insistem que vão manter cobranças pelo que chamam de serviços ambientais. Por ser uma das rotas petrolíferas mais importantes do mundo, essa passagem marítima, fundamental para o fornecimento energético global, estaria agora, segundo eles, sob controle dos iranianos. Não digo que já não havia um certo controle deles, mas digamos que os navios passavam como queriam e não havia problema. Ou costumava não haver problema. Mas essas medidas fazem com que esteja se gerando uma reação importante no mundo todo. Agora, se olharmos o preço do petróleo, vamos rapidamente ver o preço do petróleo, fechar isso e vamos direto ao petróleo. Ainda está, digamos, a um preço. Pois é, $98. $98, ou seja, abaixo dos $100, isso mostraria pelo menos um alívio, e $91 o West, certo? Sim, $91 o West, aí está.
Ou seja, quer dizer que há uma possibilidade de negociar. Quer dizer que aqueles que estão de olho no dinheiro, que estão de olho nos custos do petróleo, nos barris, etc., estão percebendo que já não estão comprando tanto petróleo tão excessivo, ou seja, já não está havendo uma falta de fornecimento, há fornecimento suficiente. Então, imediatamente o petróleo começa a cair. Já está prestes a chegar aos 89 no Texas, sim, já está cada vez mais perto. E isso? Pois evidentemente é uma notícia importante, né? Inclusive, eu diria que é uma notícia que dá um alívio para muitos lugares do mundo. O petróleo não continuar subindo, né? Em outros assuntos também, pois é importante. Deixe-me falar sobre o que está acontecendo no tema do Ebola. Há várias atualizações, mas esta me parece das mais importantes. Um grupo de homens invadiu um hospital geral chamado Mogdawalu, localizado no epicentro do próprio surto, certo? No próprio local onde está o surto, ou seja, lá no Congo, sim. Na parte nordeste, sim. De acordo com o que relatam nessa região do mundo, esse grupo entrou de forma violenta no Hospital Geral de Mogdawalu ou Mogdawalu. De acordo com o que relatam, esse ataque teria ocorrido durante a noite, gerando uma situação caótica. Imaginem só, o que você menos quer é que isso se espalhe. Ebola e com situações cada vez mais caóticas e complicadas, o que pode fazer com que o problema se espalhe para outras regiões. Foram relatados tiros na região, o que obrigou a equipe simplesmente a evacuar as áreas de emergência. Todos, pacientes e trabalhadores, são evacuados. Até o momento não foi confirmado se houve feridos. O que esses indivíduos queriam? Os agressores, de acordo com alguns depoimentos, eles estavam atrás dos corpos de 2 familiares falecidos por ebola e não está claro, mas ao que tudo indica, conseguiram levá-los. Ou seja, chegaram armados e levaram, vamos dizer, a senhora ou o senhor, seja quem for, levaram eles, ou seja, os corpos, certo? Para realizar o enterro e o funeral. E os hospitais não estão entregando. Se morreram de ebola, eles simplesmente não entregam por causa dos riscos que isso implica. Manuseio do corpo. Então, diante disso, imaginem só, estão levando um corpo que possivelmente pode infectar esses familiares, né? Que querem enterrá-lo. As autoridades sanitárias teriam estabelecido protocolos rigorosos onde apenas equipes especializadas podem manusear e enterrar as vítimas. Mas os familiares não queriam. Este ataque representaria o 3º incidente só nesta semana semelhante a este. A resistência da população local às medidas sanitárias está agravando a crise, gerando um confronto com o pessoal médico. Esse tipo de incidente já está colocando em risco os pacientes atuais, mas também toda a região, de acordo com o que dizem os especialistas. A falta de confiança nas autoridades está fazendo com que o problema não acabe, porque as pessoas não confiam, ou seja, as pessoas têm outros costumes, não confiam e, no fim das contas, essa situação continua complicada. Vamos a outros pontos e assuntos importantes. Indo para outros assuntos e agradeço à comunidade inscrita e membros do canal. Obrigado. Donald Trump está exigindo aos países árabes e aos seus vizinhos, ou seja, a todos os países árabes, incluindo o Irã. Sim, imaginem só, porque seria algo extraordinário, mas pouco provável por enquanto. Donald Trump pede a esses países que assinem os acordos de Abraão, incluindo o Irã, nessa proposta. Vamos ver a publicação, porque realmente está muito forte, né? Olha, esta é a publicação e está muito longa. Olha, é esta a publicação. Vamos colocar direitinho. Pronto, aí está. Olha, este é o New Nation, por sinal, fazendo um relatório desses OVNIs que daqui a pouco vamos conversar no PP Clips, aliás, no PP Notícias. Olha,
Aí está a publicação enorme, enorme mesmo. Bom, e continua. Sim, 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 sim. Ou seja, é muito longa, muito longa. Dessa vez, sim. Parece que ele disse, aí vou eu, né? E mandou ver na mensagem e continuou escrevendo. O presidente dos Estados Unidos afirmou que as negociações com o regime de Teherã avançam e quer promover a convivência no Oriente Médio, baseada em pacto já formalizado pelos Emirados Árabes Unidos e outros países da região, na qual então eles estão, em teoria, convivendo bem com Israel. Afirma nesta segunda-feira. Hoje é 26. Sim, 25, estamos no dia 25. As negociações com a República Islâmica do Irã estão avançando bem, escreveu Trump, mas alertou que só aceitará um grande acordo para todos ou nenhum. Nesse sentido, ele afirma que o fracasso diplomático implicaria voltar para a linha de frente e aos disparos em escala maior e com mais força do que nunca. O presidente dos Estados Unidos também disse que os líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein deveriam aderir simultaneamente aos Acordos de Abraão. Esse pacto foi promovido em seu primeiro mandato para normalizar relações diplomáticas entre Israel e nações árabes. Trump menciona especificamente o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman e o presidente dos Emirados, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Também ao emir do Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, ao presidente turco Recep Tayyip, o mandatário americano, disse Abdel Fattah. Emirados, Paquistão, Jordânia e outros líderes que foram mencionados ali. A ideia é levar o acordo para a Jordânia, entre outros líderes que foram mencionados ali, não é? A ideia é levar o acordo para essas pessoas, não é? Levar esse acordo com Israel e que o presidente americano, que os líderes do Paquistão, Egito, deveriam aderir simultaneamente aos acordos. O presidente disse que a Arábia Saudita e Catar deveriam liderar nova fase do pacto e alertou que quem não aderir pode ser excluído de acordos regionais com o Irã. Se não fizerem isso, não deveriam fazer parte desse acordo porque isso demonstraria más intenções, diz Donald Trump. Isso também é uma parte importante do que acontece no mundo. Aliás, mudando de assunto, em outros temas interessantes, já está sendo implementada uma proibição. Dizem que já há uma proibição total por parte da Rússia em relação ao uso de Visa e Mastercard, imposta pelo Banco Central. O curioso é que, na verdade, mais do que proibirem, Visa e Mastercard já estão bloqueados para eles, para a Rússia. Que a Rússia proíba, bem, você vai proibir algo que não existe, ou seja, que não está lá, não é? Chama a atenção. Eles afirmam que cartões com sistemas de pagamento internacionais devem deixar o mercado, pois não cumprem mais suas funções, declarou a chefe do Departamento de Sistemas de Pagamento Nacional. Pois é, ou seja, é um bloqueio, é um isolamento financeiro muito forte que foi feito basicamente desde que começou a guerra, né, com a Ucrânia. Então, diante disso, é um bloqueio financeiro que simplesmente continua aí, né? O Banco Central diz, vamos bloquear. Não, mas eles já estão, ou seja, já estão bloqueados, né? Aliás, outra coisa que chama a atenção é o que acontece dentro do Irã em relação às execuções que estão sendo feitas. Mais uma vez, uma pessoa chamada Abar Akbari, que foi acusada de participar dos protestos, teria sido eliminada, né? Infelizmente, as coisas continuam esse tipo de ações lamentáveis por parte do regime dos ayatolás e que mostram o medo que eles têm de que os protestos continuem, né? Realizando esse tipo de execuções públicas contra a própria população que protesta, né? Porque não concorda com as coisas que estão sendo feitas pelos ayatolás, né? Pois é, assim estão as coisas nesse lugar do mundo. E por sinal, reparem só o que eles têm reportado. Vamos ver se conseguimos ver por aqui. Isto que vemos aqui seria. Vamos ver desde o início. Aí está, vejam. É o momento da explosão. O exército israelense teria atacado um prédio em Ran Shidayet. O sul de Ran Shidayet é uma região do sul do Líbano. Após um aviso,
Primeiro avisaram para que evacuassem a área. E depois foi atacado. Esse prédio era utilizado pelo Hezbollah para atividades militares, de acordo com o que disse o exército. Isso também. Bem, o exército, obviamente, de Israel. Então vamos lá. Vamos para outros assuntos também importantes, rapidamente para os comentários, certo? Gabriel, desculpe. Gabriel, como você tem estado? Está difícil. Tem dias assim também. Também um abraço, Panterita, muito bom te ver. Diz que é um estreito. Diz que não pertence a um único país, mas que suas águas territoriais são divididas entre o Irã, na margem norte, e Omã, através do enclave de Muzandã, e os Emirados Árabes Unidos, na margem sul. Diz: Gás duro, como vai? Gás duro, um grande abraço. Roble, tudo bem? Como você tem estado? Panterita, MT, Adaiso, como vocês têm estado? MT, bom dia. Adaiso, diz ambiental. Agora estão muito preocupados com o CAC, né? Muito preocupados com o meio ambiente, não é? Um pedágio ambiental, imagina só. Javier Castillo, como você está? Obrigado pelo like. Eric Marino, tudo bem? Muito bom dia também para todos vocês. Edilcia, como vai? Olha só o primeiro relatório. Bom, o segundo, porque o primeiro foi ao vivo, mas esse é o nosso segundo relatório do dia. A primeira transmissão, em breve estaremos de volta. Obviamente, com outras notícias, vamos conversar daqui a pouco, trazendo uma atualização de como está o surto. Já vou adiantando que de ontem para hoje aumentaram consideravelmente, imagino que por tudo o que está acontecendo, que também está acontecendo com outros assuntos, né? Incluindo também esse tema dos WAPs, que publicaram várias coisas muito interessantes hoje. Entre eles já tem uma situação, um boato, vamos dizer que vai além de um boato, né? Porque já vários jornalistas que estão próximos ao círculo de Trump, já conseguiram confirmar isso que vou dizer. Mas a gente conversa sobre isso daqui a pouco, porque mostra como vem coisas muito impactantes nesse assunto, né? Ou seja, reviravoltas muito interessantes. Desculpa. Continue nos comentários. Saudações a todos que nos acompanham, inclusive quem nos assiste depois também. Ada, como você tem estado? Também um abraço para Marisol. E aí, Panterita? Tudo bem, ótimo. Bom dia, Edilcia, Érica, para toda a comunidade. Nos vemos daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente volta. Continuamos conversando. Fiquem bem. Ana Deldide Carte. Ana Deldide Carte. Saudações. Como você tem estado? Olá. Quem mais? Roble. Enorme abraço. Aurélio, como você tem estado? Também aí em Novo México. Pepe comenta. Eu penso que em todo lugar há pessoas ou governos abusivos por causa do Estreito de Hormuz, Hormozolavan. É como Trump ao mudar o nome do Golfo do México. Ficam trocando nomes, né? Seja como for, abraços, Aurélio. Lorena afirma que seguiremos atentos ao tema do Japão. Saudações de Veracruz. Em breve veremos novas informações surgirem. E aqui a gente comenta tanto sobre esse caso quanto sobre o anterior, que aliás continua. Ou seja, Salt Cheles, como você tem estado? Saudações até o Chile, como você está? Cheles, um grande abraço. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom, então vamos, né? Vamos para outros assuntos. É o momento agora. Estamos de volta.